Caros cursistas, estamos dando início agora à aula 2 do módulo 3 do nosso curso. Nesta aula, abordaremos o tema Cuidados relacionados à ansiedade e à saúde mental durante o isolamento e o distanciamento social. Para dar início à nossa aula, falaremos um pouco sobre o que a Organização Mundial da Saúde define sobre saúde mental e a sua importância. A saúde mental é um estado de bem-estar em que um indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com sua comunidade. A saúde mental e o bem-estar estão interligados e são de extrema importância para contribuir com a nossa capacidade coletiva, individual, como seres humanos, para pensar, emocionar, interagir e entre outras. É interessante ressaltar que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E aprofundando um pouco mais neste tema, o que é ansiedade? Ela é definida como um sintoma psiquiátrico e/ou como reação emocional não patológica relacionada a diversos contextos de vida, assim como o atual momento de pandemia. A ansiedade representa um sinal de alarme a determinado estímulo percebido pelo indivíduo como perigoso. Em geral, é composta por uma combinação variável de sintomas físicos, pensamentos catastróficos e alterações de comportamento. Sendo assim, trouxemos algumas dicas para lidar com a ansiedade neste momento em que estamos vivendo. A primeira dica é aceitar o apoio emocional quando oferecido e, quando possível, também oferecê-lo. Buscar pessoas que possam acolher a sua demanda emocional e utilizar as videochamadas, que estão tão populares hoje em dia para se conectar com as pessoas. Dedique-se às tarefas e também à sua família. Peça auxílio para as tarefas ou outras demandas emocionais e ofereça este auxílio sempre quando puder. Se estiver angustiado, triste ou ansioso, busque conversar com pessoas que geralmente têm uma postura mais otimista em frente às dificuldades. Experimente outras formas de se expressar, como pinturas, desenhos, escritas, música e até mesmo a dança. A sua criatividade está a seu favor. Busque também momentos de conexão emocional consigo mesmo. Utilize recursos como a prática de meditação, yoga ou até mesmo pilates que promovem esta conexão. Além disso, pratique exercícios físicos como uma corrida, caminhada ou qualquer outra atividade física que te faça bem. E por fim, procure fazer alguma prática respiratória. Outra dica é procurar orientações nas unidades de saúde ou por meio de profissionais de referência quando estiver com dúvida em algum assunto. Expresse suas emoções e sentimentos. Uma dica é tentar listar tudo o que tem para fazer, de forma hierárquica, do mais importante ao menos importante, descartando assim atividades desnecessárias e que não são urgentes. Por fim, promova a expressão de sentimentos de seus familiares. Crianças, adolescentes e idosos podem necessitar de auxílio para expressar preocupações e até mesmo angústias. Trouxemos para vocês possíveis sintomas de estresse e ansiedade e dividimos em sinais físicos e sinais emocionais. Em relação aos sinais físicos, eles podem ser falta de ar na ausência de um resfriado ou outro problema respiratório, dores de cabeça, dores musculares, aumento dos batimentos cardíacos, alterações drásticas do apetite e do sono, falta ou excesso, má digestão, sensação de queimação ou peso no estômago, diarreia, prisão de ventre, cansaço e falta de energia, tensão muscular, entre outros. Já os sinais emocionais estão entre emoções excessivas e persistentes de tristeza, raiva, culpa, medo ou preocupação.
humor deprimido, desânimo, irritação ou sentir que está com os nervos à flor da pele, indiferença afetiva, uma sensação de tanto faz, de estar frio afetivamente. Também temos os sinais comportamentais, que abordam discussões e perda de paciência com as pessoas, além de evitar expressar e compartilhar seus sentimentos. Também incluem um aumento ou abuso de substâncias, como remédios, álcool, cigarro e drogas, além da violência e agitação. Já sobre os sinais cognitivos, temos a dificuldade de lembrar informações, a dificuldade de concentração nas tarefas habituais, antecipação de eventos, dificuldade de tomar decisões, confusão, pensamentos repetitivos e intrusivos, que são aqueles que invadem a nossa mente, além de pensamentos sobre temas desagradáveis. Após explanar um pouco sobre os sinais e sintomas da ansiedade e do estresse, trouxemos para vocês alguns impactos que a pandemia pode causar em nossa saúde mental. Neste período de pandemia, muitas pessoas ficaram confusas, preocupadas, estressadas e com a sensação de falta de controle frente às incertezas do momento que estamos passando. Em consequência disso, e de fatores como a redução de estímulos, perda de renda pela impossibilidade de trabalhar, além de alterações significativas na rotina, alguns impactos são frequentes, como, por exemplo, alterações do sono, concentração nas tarefas ou surgimento de pensamentos intrusivos, sentimentos de desesperança, tédio, solidão e depressão devido ao isolamento, medo de perder a fonte de renda por não poder trabalhar ou ser demitido, medo de ficar doente e de morrer. Receio pelas crianças em casa não receberem cuidados adequados em caso de necessidade de isolamento, raiva, frustração ou irritabilidade pela perda de autonomia e liberdade pessoal. Evitar procurar um serviço de saúde por receio de se contaminar. Preocupação com a obtenção de alimentos, remédios ou suprimentos pessoais. Preocupação com a possibilidade de indivíduos ou membros de sua família contraírem o Covid-19 ou transmitirem a outros. É esperado também algumas alterações de sensações e comportamentos, como impotência perante os acontecimentos, conflitos interpessoais com familiares e equipes de trabalho, tristeza e angústia, alterações ou distúrbios do sono, como insônia, dificuldade de dormir ou sono em excesso, além de pesadelos recorrentes, e também alterações ou distúrbios de apetite, como a falta de apetite ou o excesso dele. Falaremos agora sobre quais crises são mais pertinentes durante o período de isolamento. Segundo o estudo conduzido pela área de inteligência de mercado do Grupo Abril, em parceria com o Instituto de Pesquisas Digitais MindMiners, o indivíduo acima de 60 anos estão ligeiramente menos aflitos. Entre eles, 46% estão extremamente preocupados e o número sobe para 55% quando consideram as pessoas mais novas. Como principal motivo de preocupação, os participantes apontam o medo da superlotação de hospitais, que inviabilizaria o atendimento a todos que necessitam, o aumento do desemprego e a segurança de familiares e amigos. Tanto o risco de pegar a infecção, preocupação com o trabalho e a renda em casa são fatores que se misturam no momento atual. Além disso, 6 em cada 10 participantes indicaram que têm medo de perder o emprego ou encarar uma redução na conta bancária. Sendo assim, quais estratégias de cuidado psíquico devemos adotar? A primeira é reconhecer e acolher os seus receios e medos, procurando pessoas de confiança para conversar. Além disso, retomar estratégias e ferramentas de cuidado que tem usado em momentos de crise ou sofrimento, além de ações que trouxeram sensação de maior estabilidade emocional.
Manter ativa a rede socioafetiva é também muito importante, pois estabelece o contato, mesmo que virtual, com familiares, amigos e colegas. Evitar o uso do tabaco, do álcool e outras drogas para lidar com as emoções. E, por fim, fazer atividades físicas regularmente. Uma dica muito relevante é buscar sempre fontes confiáveis de informação, como, por exemplo, no site da Organização Mundial da Saúde. E sempre, se nenhuma dessas sugestões forem suficientes para o seu caso, faz-se necessário buscar auxílio de um profissional da saúde mental e atenção psicossocial. Vamos passar algumas estratégias para lidar com as crianças e com a saúde mental delas neste período de pandemia. As informações sobre pandemia e Covid-19 chegam ao cérebro das crianças muito rápido, por meio de informações e emoções de seus pais e de outros adultos que convivem com elas, devido a mudanças constantes no cotidiano. O cérebro da criança é diferente e reconhecerá os dados recebidos de formas particulares. Desta forma, todas as crianças e também adolescentes, neste momento, se deparam com situações que geram sofrimento, como a limitação de não poder ir e vir, a restrição de espaço, não poder abraçar os seus avós, por exemplo, encontrar seus amigos, ir em festas, viajar. E desta forma, eles sentem medo de ser infectados ou de ter seus familiares infectados, além da interrupção do ensino presencial. A percepção de que seus pais estão ansiosos, preocupados, irritados, além das brigas, tudo isso são situações que podem gerar estresse dentro da residência neste momento de pandemia. O estresse é um dos fatores de risco para transtornos mentais. E para atenuar os possíveis problemas mentais, os pais devem compreender o estresse vivenciado pelos filhos. Retransmitir às crianças respostas que geram acolhimento, segurança, aprendizado, estabelecendo um ciclo positivo, ensinando aos filhos que é possível aprender com as adversidades. E mesmo com essas estratégias, é interessante ter em mente os sinais do estresse que pode ser vivido pelas crianças. Elas ficam mais grudentas, ansiosas, retraídas, bravas e até mesmo retornam a urinar mais na cama, quando são crianças mais velhas, ou passam a urinar com mais frequência, entre outros sintomas. Para amenizar esse tipo de situação, é necessário que os pais reajam com amor diante a esse comportamento, sempre ouvindo-as e dando atenção e carinho. Falar gentilmente e, se possível, criar oportunidades para a criança brincar de formas diferentes. Tente manter as crianças próximas de seus pais e da família. Se ocorrer alguma separação, por exemplo, ou até mesmo uma hospitalização, como foi o exemplo passado no slide, garanta sempre o contato com a criança via telefone, para que elas se sintam mais seguras. Para dar finalidade a essa aula de hoje, que teve o intuito mais de transmitir, acalmar e passar algumas informações que são essenciais para termos em mente durante a pandemia, trouxemos algumas dicas para aumentar o bem-estar durante a pandemia. A primeira é planeje uma rotina, mesmo que fique dentro de casa. Mantenha seus horários regulares para levantar e se deitar, mantendo seus cuidados usuais e rotinas de alimentação. Se estiver em trabalho remoto, faça pausas e se movimente durante o período de trabalho. Sugerimos algumas pausas de 5 minutos a cada 1 hora de trabalho e, preferencialmente, que as pausas sejam ativas. Por exemplo, ler um livro, ouvir e ou dançar uma música, fazer uma caminhada após o almoço, auxiliando na digestão ou outra atividade leve que dê mais disposição e energia para outras atividades rotineiras. Uma dica muito importante e que deve ser feita por todos é não procurar países ou etnias responsáveis pela pandemia e nem discriminar pessoas por sua nacionalidade. Isso é xenofobia e produz sofrimento psíquico para todos.
Não discrimine alguém que esteja doente. Ajude-o com orientações para a prevenção de transmissão a outras pessoas. Mesmo que seja necessário adiar consultas ou exames, nunca deixe de se cuidar. Mantenha o uso de suas medicações regulares, verifique se vai precisar de nova receita ou compra e, se preciso, entre em contato com seu médico. Por fim, faça atividades relaxantes, como meditação, escutar música, assistir filmes, ler livros, como já foi dito anteriormente. Vários sites, museus e serviços de streaming disponibilizaram acervos, gravações, shows e canais gratuitamente, além dos cursos online, que estão em muito alta atualmente. Evitar o uso do álcool e outras drogas. Cultive os laços afetivos e aproveite a sua convivência familiar. Organize seus armários, separe roupas e objetos para doação. Faça aqueles pequenos reparos em casa. Arrume fotos, limpe caixa de e-mails, organize arquivos do celular. São essas pequenas coisas que nos acalmam e fazem com que a nossa mente limpe de coisas que são angustiantes. Encerramos mais uma aula. Lembrando que os materiais complementares já foram anexados aqui na plataforma, na aba Atividades ou Trabalhos da turma. Você gostou da aula? Nós, da equipe organizadora do curso, estamos muito felizes de ter você conosco até aqui. Esta é a nossa segunda aula do módulo 3 e só falta mais uma aula para finalizar o curso. Estamos muito felizes com os resultados obtidos pelos cursistas e como estamos recebendo vários feedbacks positivos de vocês. Não se esqueça de responder o questionário e avaliar a aula. E lembrando que para a emissão do certificado é necessária a conclusão das aulas e responder os questionários. Caso você tenha algum questionário pendente, volte no mural do nosso curso e verifique se você ficou sem preencher algum. Na próxima aula, e também a última, vamos dar dicas de atividades que podem ser feitas na quarentena.